Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele lhes disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então a primeira forma de nós podermos frutificar é nós compreendermos os mistérios do reino. E os mistérios de Deus, eles são revelados através do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo que perscruta as profundezas do Pai e nos revela. Lembra que Jesus falou em João 14 que agora eu tenho muito a vos dizer, mas vocês não vão suportar. Mais para frente eu vou vos falar mais abertamente acerca do Pai. E é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2, que o Espírito de Jesus Cristo ele perscruta as profundezas do Pai e nos revela, nos fala mais abertamente acerca de Deus. Então, esses mistérios só podem ser compreendidos espiritualmente. Elas só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso que nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito dele habita em nós e nos revela acerca do Pai. Então, a mente de Cristo está em nós. Então, a primeira coisa para que nós possamos frutificar é compreendermos os mistérios do reino de Deus. E só podemos compreender espiritualmente. Então, quando nós nos envolvemos com as Escrituras de todo o coração, o Espírito Santo vem e nos revela acerca do Pai. Então, a primeira forma para que nós possamos frutificar é compreender essa palavra. Aí ele continua. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus, a divina semente que nos transforma em novas criaturas. Ninguém nasce de novo, a não ser pela palavra de Deus, a semente. E ela precisa estar umedecida, ela precisa estar molhada, regada para que ela possa frutificar. E essa água é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Amém, queridos? Aí ele continua. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Queridos, o trabalho de Satanás é fazer com que essa palavra de Deus não frutifique no nosso coração. Então há 3 tipos de solos que não vão frutificar. O primeiro é o que eles ouvem a palavra, mas o diabo vem e arrebata do coração. Essa palavra não chega a fazer parte da pessoa que ouve, com sofismas, com pensamentos contrários, com a falsa ciência, com diversos fatores externos, para que essa palavra de Deus seja escandalizada no coração de muitos. E aí vem o diabo e arrebata essa semente. Segundo tipo de solo que não frutifica. E as que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses chegam a receber com alegria. Beleza, eu creio. Mas, como não tem raiz, não fez parte dela, não enraizou no coração, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. É o que tem acontecido com muitos. Muitos chegam até mesmo a nascer de novo, queridos. Mas, por não se envolver com a palavra, e aí ele acaba, por causa das tentações, acaba permitindo que Satanás arrebata essa palavra. Ela não faz parte dela, ela não enraiza no coração dessa pessoa. O outro solo que não frutifica é a que caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Então, o terceiro tipo de solo são aqueles que chegam a nascer de novo, são aqueles que suportam as tentações. A tentação aqui é no sentido de provação, de perseguição, né? Porque não tem como, queridos, nós
Recebermos a palavra e não sermos perseguidos está dentro do pacote. Quem recebe a palavra de Deus vai ser perseguido, vai haver resistência. Amém? E esses não vão suportar as perseguições, as lutas, os combates, as objeções. Jesus disse que não veio trazer paz, mas espada. Ele veio fazer com que a mãe contra a nora, sogra contra a nora, o pai contra o filho, enfim. Ele veio dividir famílias, porque tem famílias que não vão aceitar o novo nascimento de um outro membro da família. Então eles serão perseguidos, até expulsos da família. E tem todo um contexto. Então esses creem apenas por algum tempo. Se essa palavra tivesse enraizada no coração, eles suportariam as tentações, ou seja, as perseguições, as tribulações. E esse terceiro solo que não frutifica é a que caiu entre espinhos. Esses são que ouviram, eles nasceram de novo, estão até mesmo dispostos a padecer por amor a Cristo, mas tem um outro fator. Eles são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Ou seja, aqueles que buscam a Deus na perspectiva de ser próspero do lado de fora, eles correm um sério risco dessa palavra ser sufocada por esses espinhos. Porque a palavra de Deus não nos garante que nós seremos ricos do lado de fora. Uma vida de mar de rosas, de conquista, não, queridos. Por causa da palavra de Deus, nós vamos ter que abrir mão até mesmo de um plano que nós queremos, de uma carreira. Não estou dizendo que é errado estudar e ganhar bem, não é isso. Mas a palavra de Deus, ela vai fazer com que nós escolhamos o propósito de Deus para a nossa vida. E muitas das vezes vai ser contra aquilo que nós tanto queremos, tanto planejamos. Porque quando nascemos de novo, queridos, a nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Nós fomos comprados por preço, nós pertencemos ao nosso Senhor. Ele é o nosso dono, Ele nos comprou de volta para o Pai. Então Ele que quer governar a nossa vida. E Ele sabe que plano tem a nosso respeito. Então nós precisamos entender, precisamos compreender que a palavra de Deus vai nos fazer com que nós escolhamos o que Ele quer para nós. E muitas das vezes as escolhas vão fazer com que nós abramos mão de muitas coisas lá de fora. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 6 que os que querem ficar ricos, resumindo tudo, vão se dar mal. Nós não somos movidos por necessidades, por coisas do lado de fora. Nós somos movidos por propósito, o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. E Deus quer um filho seu em toda a esfera da sociedade, todas as esferas, ricas, classe média, pobre. Então, o que Deus determinou para a nossa vida é que vai valer. Então, se nós formos guiados pelos cuidados desta vida, pelos deleites da vida, por curtir a vida, essa palavra não vai frutificar. Amém, queridos? Então, são esses 3 tipos de solos que não frutificam. E a que caiu em boa terra? Esses são que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom. Olha aí, acolhei a palavra com mansidão, a qual ela será capaz de salvar a vossa alma. Então, conservam a palavra num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Eu estou lendo Lucas capítulo 8, versos 5 a 17. Jesus conta essa parábola também, está registrada em Mateus capítulo 13. Quando nós conectamos essas duas passagens, nós temos um entendimento mais completo. Mas no vídeo de hoje eu estou falando só de Lucas, que eu achei muito interessante esse texto de Lucas também. Capítulo 8, versos 5 a 17. Então, aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, a conservam, a mantêm num coração manso, honesto, bom. Esses dão fruto com perseverança. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, para que nós possamos frutificar, queridos, nós precisamos fazer com que essa palavra ela faça parte de nós. Nós precisamos nascer de novo pela palavra. Segundo, nós precisamos estar dispostos a sofrer por causa dela. João, quando escreve para Apocalipse, ele fala: eu sou companheiro de vocês na tribulação por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai fazer com que nós sejamos perseguidos em todas as esferas, queridos. Não só perseguição física, que hoje nós não temos perseguição física onde nós vivemos, embora isso vai acontecer para o mundo todo. Mas em qualquer outro nível, nós seremos perseguidos.
por causa da palavra de Deus. Então nós temos que estar dispostos a ser perseguidos pela palavra de Deus. E também tomar muito cuidado para que nós não sejamos iludidos e aspirados, movidos pelos cuidados desta vida, pelas riquezas, pela fascinação das riquezas, pelos deleites da vida, por curtir a vida, por colocar isso como nosso carro-chefe. Aí sim, se nós não fizermos isso, nós vamos perseverar, teremos um coração honesto e bom. Aí sim, a palavra de Deus vai frutificar através do nosso coração. E como consequência, Jesus continua falando, verso 14, 15. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas ponha no velador, para que os que entram vejam a luz. Jesus falou que ele era a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque a palavra de Deus, ela vai confrontar as más obras dos homens, queridos. Para que a luz tudo manifeste, um homem tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se conformar às ordenanças da palavra. E é exatamente isso. Nós fomos chamados para trazer luz para as nações. Luz, queridos, luz para as pessoas. E essa palavra, ela vai confrontar, ela vai na ferida do pecador. Então a palavra que está no nosso coração, que frutifica, ela não pode, de hipótese alguma, ser escondida. Ela precisa iluminar. Aí ele fala aqui no verso 17, porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então a palavra de Deus, conforme está escrito em Hebreus 4, verso 12, se não me engano, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela vai trazer essa luz, ela vai confrontar o pecador, ela vai na ferida do pecador. E quem tem ouvidos, ouça, que Jesus falou aqui. E ele continua até hoje, não fisicamente, mas em espírito, em nós. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus nos enviou. Então quem tem ouvidos, ouça. Então nós precisamos, queridos, ser honestos com a palavra. Ele falou aqui, né? A palavra, ela frutifica no coração honesto e bom. Preguemos a palavra, insta a tempo e fora de tempo, porque já chegou o dia em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas como comichão nos ouvidos, amontoarão mestres para satisfazerem os seus desejos carnais. Então nós precisamos compreender, queridos, que a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma ontem, hoje, será eternamente, ela não precisa de atualização, ela só precisa ser ensinada fielmente como ela é. E com certeza vai gerar perseguição, e nós devemos tomar muito cuidado para que a fascinação das riquezas não sufoque essa palavra no nosso coração. Amém, queridos? É a única maneira da palavra de Deus frutificar através das nossas vidas. Amém, queridos? Palavra de Deus para o nosso coração.